Chá de quebra-pedras funciona? Ele realmente consegue eliminar uma pedra no rim? E o abacaxi com cerveja? Abacaxi com Coca-Cola? Será que essas receitas que você encontra por aí funcionam? O que existe de evidência científica sobre isso? E quais são os remédios que a gente pode utilizar para eliminar um cálculo renal? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo e hoje eu vou conversar com vocês sobre as receitas naturais que existem por aí que prometem eliminar cálculos renais e no final eu vou falar de duas medicações que podem ser utilizadas para dissolver e eliminar cálculos renais e quais situações específicas que a gente pode utilizar. Vamos começar com o chá de quebra-pedras. O chá de quebra-pedras é uma das receitas aí mais difundidas na população que promete aí eliminar as pedras nos rins. Um estudo publicado em 2018, feito aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, realmente um estudo brasileiro, pegou alguns pacientes que tinham pedra nos rins e deu o chá de quebra-pedra para esses pacientes. Foram analisados 56 pacientes e esses pacientes tomaram o chá de quebra-pedra numa dosagem estipulada pelo Ministério da Saúde, que você pode ver aqui embaixo, que é uma colher de sopa para 150 ml de água, ou seja, 3 gramas do preparado do chá ali, da folha do chá de quebra-pedras, né, da planta, em 150 ml de chá. E aí esses pacientes foram monitorados depois e foi feito algumas análises. E o que se encontrou de resultado? Nesses pacientes foi colhido um exame de urina para medir algumas das substâncias presentes na urina e foi visto sim uma pequena melhora em alguns parâmetros urinários, principalmente o potássio. E naqueles pacientes que tinham o citrato mais baixo, ou seja, o citrato é uma substância que ajuda a prevenir a formação de cálculos renais, esses pacientes apresentaram melhora dos níveis de citrato urinário. E com relação aos pacientes que tinham pedras, o que aconteceu com elas? Mostrou-se que houve sim uma redução do número de cálculos dos pacientes e também alguns cálculos reduziram de tamanho. Doutor, então eu posso concluir que o chá de quebra-pedras funciona? Calma, em medicina não é bem assim que funcionam as coisas. Primeira crítica a esse trabalho. Foi um estudo pequeno, com apenas 56 pacientes, ou seja, poucas pessoas tomaram. Não existia uma pessoa tomando placebo. Quando a gente vai fazer um estudo de alguma substância para saber se essa substância funciona, o melhor tipo de estudo é aquele que pega um grupo de pessoas, dá para eles um placebo sem eles saber que é placebo, que é uma farinha, por exemplo, e o outro grupo toma a medicação ou a substância no qual você quer estudar. E aí no final do estudo você analisa comparando esses dois grupos. Isso não foi feito nesse estudo. Pegaram todas as pessoas e todas elas tomaram um chá. Então não dá para a gente falar que existe uma evidência muito forte de que o chá de quebra-pedras ajude a eliminar ou dissolver os cálculos já existentes apenas com esse estudo. E uma outra grande crítica é que o exame que foi utilizado para fazer essas aferições e para ver o número de cálculos foi apenas o ultrassom. E o ultrassom, a gente sabe, se você me acompanha aqui nesse canal, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, não é o melhor exame para a gente padronizar e para a gente saber se essa pessoa melhorou ou não dos cálculos renais, porque ele pode errar em até 50% das vezes. Exatamente, de cada 10 pacientes que fazem ultrassom, 5 o resultado pode ser diferente caso ele faça, por exemplo, uma tomografia. Então a grande crítica a esse trabalho é justamente essa, porque os pacientes foram acompanhados apenas com ultrassom para evitar, eles justificaram isso, evitar que esses pacientes fossem expostos muito à radiação da tomografia, tá? Mas fica aí essa crítica. E aí a gente continuou procurando na literatura e a gente evidenciou esse outro estudo aqui que também utilizou o chá de quebra-pedras. Esse estudo ele foi um pouco mais simples, mas esse estudo ele não houve diferença nos pacientes que tomaram o chá de quebra-pedras e nos pacientes que tomaram placebo. Esse sim tomou placebo. E aí se comparou
esses dois pacientes, esses dois grupos de pacientes, e não houve diferença tanto no tamanho dos cálculos quanto na redução do número de pedras dos pacientes que tomaram o chá de quebra-pedras. Doutor, o que você recomenda? Para os meus pacientes que passam comigo, o que eu falo para eles é: tome, mal não vai fazer. O chá de quebra-pedras parece ter um efeito benéfico na prevenção da formação de cálculos renais. A gente não tem uma evidência robusta sobre isso, mas pelo menos o paciente é uma fonte também de ingesta hídrica, ou seja, de ingesta de água, que vai com certeza ajudar na prevenção da formação de cálculos renais. Agora, com relação a eliminar e dissolver os cálculos já existentes, aí sim a gente não consegue ter uma evidência muito forte também com relação a isso e, sinceramente, não acredito que isso funcione para eliminar um cálculo já formado. Agora, falando especificamente das receitas com abacaxi. Existem duas receitas muito difundidas com abacaxi, tanto o abacaxi com cerveja, e o detalhe é que a cerveja tem que ser quente, quanto o abacaxi com Coca-Cola. Eu fiz uma pesquisa nos bancos de literaturas médicas que reúnem todos os trabalhos científicos e eu joguei principalmente o termo abacaxi e cálculo renal. E o resultado foi esse, ou seja, nenhum estudo em ser humano tentou provar que o abacaxi funciona aí para eliminar uma pedra no rim. Eu continuei procurando, enfim, no Google, fiz outras pesquisas e acabei encontrando esse outro artigo aqui que foi feito. Esse é um estudo feito in vitro, ou seja, não é um estudo feito com pessoas, é um estudo de laboratório que pegaram alguns cálculos renais, pegaram o extrato da coroa do abacaxi, não era da fruta do abacaxi, e aí eles pegaram o extrato da coroa do abacaxi e colocaram em plaquinhas com cálculos renais e foram ver se esse extrato conseguia melhorar a solubilidade, se conseguia dissolver essas pedras, e eles compararam isso com água. E o que se mostrou é que não houve diferença, ou seja, mesmo pegando o extrato da coroa do abacaxi puro e colocando direto no cálculo, não foi possível dissolver aquelas pedras. Então, aparentemente, não dá para a gente transpor esse resultado para o ser humano. Mas pensando, logicamente, não existe nenhuma justificativa teórica que possa justificar isso e por isso talvez não exista estudos científicos. Toda vez que você vai fazer um trabalho, você parte de uma pressuposição, de uma justificativa lógica de que funcione. Para isso você vai ver se existe uma teoria que funcione e você vai se essa teoria se aplica à prática. Por isso talvez não exista nenhum estudo científico que associe o abacaxi à dissolução do cálculo renal. O abacaxi, ele é sim uma fruta muito importante na prevenção da formação dos cálculos renais, porque ela é uma fruta rica em citrato. E como eu disse anteriormente, o citrato ele é uma substância que ajuda a prevenir a formação de cálculos renais, porque ele inibe a agregação dos cristais e ele também melhora o pH da urina, ele deixa a urina menos ácida. Portanto, o abacaxi em si, a fruta em si, ajuda na prevenção, mas essas receitas milagrosas que existem por aí, falando que você vai tomar e você vai eliminar o cálculo com abacaxi com cerveja, abacaxi com Coca-Cola, não fazem sentido algum e não existe, conforme mostrei, evidência de que isso funcione. Doutor, eu conheço uma pessoa que tomou, ou eu tomei e a pedra saiu. Calma. 80% dos cálculos renais vão sair sozinho. Então, o fato da pessoa ter tomado o suco, ter tomado a solução aí de abacaxi com cerveja, abacaxi com Coca-Cola e ter eliminado um cálculo, não quer dizer que aquele suco foi o responsável por ter eliminado aquela pedra. Simplesmente foi coincidência. A pedra ia sair de qualquer jeito. Inclusive, pode ser que às vezes as pessoas com, eu tomei 2, 3 litros do suco de uma vez só. Provavelmente, às vezes, até a sobrecarga hídrica que aconteceu aumentou o fluxo urinário e aí a pedra acabou sendo expelida pelo aumento da pressão. Se ele tivesse tomado água, o efeito seria o mesmo. Combinado?
E eu recomendo você não tomar com Coca-Cola. Coca-Cola é péssimo para quem tem cálculo renal, com certeza não vai ajudar você a expelir e provavelmente vai ajudar você a formar outras, tá? Então, consuma a fruta, tome o suco se você gosta do suco, de preferência sem açúcar, tá? Mas de maneira preventiva na formação de um cálculo renal. Não que isso vá ajudar você a eliminar um cálculo já existente. Combinado? Bom, e vamos falar agora dos medicamentos. O primeiro deles é o Litocit. O Litocit é um medicamento chamado citrato de potássio. E o citrato de potássio, ele vem da teoria que eu falei que o citrato ele é uma substância que ajuda aí a prevenir a formação de cálculos renais. Mas, doutor, dá para usar o Litocit para dissolver cálculo renal? Em algumas ocasiões, dá. Eu vou explicar. O Litocit pode ser usado para tentar dissolver cálculos renais quando os cálculos são de ácido úrico. Mas é importante você saber, o cálculo de ácido úrico não é o mais comum na população. O cálculo mais comum na população, tanto brasileira quanto mundial, é o cálculo de oxalato de cálcio. Para o cálculo de oxalato de cálcio, o Litocit não funciona para dissolver os cálculos já existentes. Ele funciona de maneira preventiva para não formar mais pedras ou não deixar crescer as pedras já existentes. Para dissolver apenas os cálculos de ácido úrico. Como é que eu vou saber se o cálculo é de ácido úrico? Ou a gente tem duas maneiras. Ou analisando o cálculo de pacientes que já eliminaram alguns cálculos, o paciente eliminou uma pedra, essa pedra foi analisada, e aí viu-se que é de ácido úrico e depois ele teve uma recidiva, ou seja, ele teve uma outra pedra, provavelmente essa pedra também deve ser de ácido úrico. Mas existe um outro método que a gente olha através da tomografia. A tomografia consegue dar a consistência, a densidade do cálculo, que nós chamamos de unidade Hounsfield na tomografia. Geralmente os cálculos de ácido úrico são cálculos mais moles, que apresentam até 500 unidades Hounsfield de densidade. Esses cálculos são mais moles e geralmente eles são de ácido úrico. Para esses pacientes a gente pode sim tentar o uso do Litocit, a dose é uma dose mais alta e é um tratamento bastante prolongado, de 3, 4, às vezes até 6 meses, para a gente conseguir dissolver um cálculo a depender do seu tamanho. O grande problema para essa terapia é que geralmente como a dose é alta, os pacientes têm bastante efeitos colaterais gastrointestinais, tá? O Litocit é um medicamento que dá bastante náusea, então alguns pacientes que tomam, que fazem, que utilizam o medicamento, pode até deixar o comentário aqui embaixo se você tem algum tipo desse efeito colateral, para a gente saber, tem bastante náusea e vômito, tá? E o outro medicamento que a gente pode utilizar para expelir o cálculo renal, chama-se, na verdade, uma combinação de remédios, que é a terapia medicamentosa expulsiva. É uma combinação de 3 medicamentos que consistem em um medicamento que vai dilatar o canal, o mais utilizado é a tansulosina, um anti-inflamatório e um remédio para dor, que geralmente é a dipirona ou o paracetamol. Esses 3 medicamentos eles vão ser utilizados quando a pedra está no canal, quando ela já saiu do rim, tá? Para você entender, eu vou colocar essa figura aqui na tela para você entender. Essa parte superior aqui é o rim, e aí aqui embaixo a gente pode ver o ureter, que é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga. Em 90% dos pacientes que estão tendo uma crise de cólica renal, a pedra saiu do rim e enroscou no ureter. E aí a gente pode tentar a terapia medicamentosa expulsiva, que consiste nessas 3 medicações que eu falei para vocês. Doutor, por que não funciona dar a tansulosina para quando a pedra está no rim? Vamos lá, vamos fazer uma analogia. Imagine que você tem uma sujeira enroscada na sua caixa de água, na sua caixa d'água aí da sua casa. Se você aumentar o diâmetro do cano da sua caixa d'água, não vai adiantar nada, certo? A sujeira vai continuar enroscada lá dentro da caixa. Agora, se você tem uma sujeira, uma pedra enroscada no cano, se você aumenta o diâmetro do cano, aí sim você aumenta a possibilidade dessa sujeira, dessa pedra sair. Isso acontece exatamente no nosso rim. Se a pedra está no rim, não adianta nada eu dilatar o ureter. A pedra está lá em cima ainda.
Agora, se a pedra está no canal, aí você pode aumentar um pouquinho o diâmetro. A tansulosina promove um relaxamento da musculatura desse caninho, e aí você consegue aumentar um pouco o diâmetro e melhorar a taxa de eliminação espontânea dos cálculos enroscados no canal. O anti-inflamatório serve porque geralmente a pedra machuca o canal e aí ele acaba inchando. Então o anti-inflamatório vai fazer ele desinchar e vai também aumentar o diâmetro ali onde a pedra está enroscada. Para quando que funciona melhor? A terapia medicamentosa expulsiva ela funciona principalmente para cálculos entre 4, 5, 6 e 7 milímetros, tá? É onde ela mais vai funcionar. Cálculos menores que isso geralmente vão sair independente ou não de que seja feito, e cálculos maiores que isso geralmente vão precisar de algum tratamento cirúrgico, tá? Não é todo mundo, mas uma minoria de pessoas vai conseguir eliminar pedras espontaneamente aí maiores que 8, 9, 10 milímetros. Combinado? Então eu preciso que você entenda. Litocite, cálculos de ácido úrico. Terapia medicamentosa expulsiva apenas quando a pedra está enroscada no canal. Combinado? Então vamos lá. Recapitulando. Chá de quebra-pedras. Apenas não existe evidências fortes sobre ele. Parece existir um efeito benéfico na prevenção. Receitas com abacaxi não servem para eliminar cálculo renal. Litocite, pedras de ácido úrico, terapia medicamentosa expulsiva quando a pedra está no canal. Combinado? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um evento que eu vou fazer no Zoom ao vivo. Eu vou falar sobre os mitos e verdades sobre o cálculo renal. Vai ser um evento num sábado, que vai ser 3 horas de evento, onde você pode ficar ali comigo ao vivo e tirar dúvidas, tá? Sobre os cálculos renais. O link está na descrição, coloca lá seu e-mail para você receber atualizações sobre o dia e o horário certinho aí para você participar desse evento. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha respondido as suas dúvidas, e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.